Esse que vos fala, Aldo Eusébio, trabalhos técnicos, Cleiton Dillis. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar de algumas pessoas que trabalhavam dentro de Olinda, fazendo assim seus meios de vida para poder sobreviver àquela época que trabalho era muito difícil. Então, nós vamos falar de algumas pessoas que sobreviviam à crise daquela época. Podemos citar o vendedor de peixe. Quem era o vendedor de peixe? Era aqueles homens que moravam nas proximidades de Carmo, Amaro Branco, aquelas proximidades ali. Eles esperavam o barco chegar, compravam peixe, botavam nos balaios e ia vender pelo bairro de Olinda. Aquela colônia Z4 talvez hoje já nem exista mais. Ou existe, eu não sei te informar. Mas a frequência era muito grande de pessoas que iam comprar peixe. E aqueles que não podiam ir comprar o peixe lá, esperavam o vendedor de peixe passar vendendo peixe. É que uns passavam muito tarde. E o peixe naquela época só tinha um tipo de peixe, que era o caico, que você botava no sal e ele demorava 3, 4 dias. Mas os outros peixes não, você tinha que vender no mesmo dia. Não tinha geladeira. Ficava difícil. Aqueles que negociavam com peixe tinham que vender o peixe no mesmo dia. Era uma coisa meio difícil, né? Depois surgiu a geladeira. Então, depois surgiu o quê? O miudeiro. Quem era o miudeiro? Era aqueles homens que iam para o matadouro e arrematava o fato dos animais, que era o miúdo, e iam vender nas portas. O miudeiro saía vendendo nas portas. E tinha aqueles que tratavam os fatos para poder os fatos serem vendidos. E até hoje ainda tem pessoas que dizem assim: fulano se pode vir a tripa. Mas o que era isso? Era que aqueles homens, os fateiros, que trabalhavam no matadouro, pegavam o fato dos animais, ele tinha uma vara, com aquela vara ele colocava nas tripas, virava ao avesso, lavava, depois puxava para a mesma posição anterior. Então os fatos já vinham lavados. Mas o miudeiro ia para a matança de tardezinha e quando ele chegava já era boquinha da noite, já era tarde. Pegava o miúdo, pendurava num lugar arejado, no dia seguinte, 4 horas da madrugada, já tinha miudeiro na rua. Sobreviviam disso. Tinha alguns miudeiros aqui próximo. Depois surgiu também o vendedor de cuscuz. Ele trabalhava noite e madrugada. Chegavam durante a noite, saíam para vender o cuscuz com aquele apito e aquela caixa na cabeça. Cuscuz e bolo de milho. Trabalhava à noite, quando ele amanhecia, eles já estavam na rua vendendo cuscuz. Era bom. Comi muito cuscuz e bolo. Depois de tudo isso, aí surgiu o vendedor de cavaquinho. Era uns homens que tinham um cilindro de lata nas costas, um cilindro grande, um triângulo na mão, batia o triângulo e vendia o cavaquinho, olha o cavaquinho. Era uma outra maneira de sobreviver. Depois surgiu o vendedor de mel de engenho. Era aqueles homens que também tinham um cilindro, mas na cabeça e era pequeno. Ele comprava um mel de engenho, lá nos engenhos, trazia pela cidade. Olha, o mel de engenho, muitas pessoas gostavam de comer um mel de engenho com farinha de mandioca.
Eu nunca gostei de comer com a farinha, não. Eu preferia comer ele puro. Foi surgindo mais outros, podemos dizer, o nome deles era o vendedor de chá, por exemplo. Tinha um homem muito conhecido na cidade que ele vendia chá. E ele ficou apelidado como Chá Preto Pente. Por que Chá Preto Pente? Porque ele vendia chá preto e vendia pente também. E quando ele ia vender, ele dizia Chá Preto Pente. Muitas pessoas que gostavam de tomar aquele chazinho da tarde, Chá Preto Pente já passou? E ele era conhecido como Chá Preto Pente. Mas ele vendia o chá preto e vendia pente também. Aí ele fazia Chá Preto Pente. Ficou apelidado como Chá Preto Pente. Também nós vimos o vendedor de peixe frito. Eram algumas mulheres que iam comprar peixe lá na Colônia Z4 no Carmo, vinha para casa, em casa ela tratava o peixe, botava limão com alho, deixava, quando era de tardezinha, limão, alho e sal. Quando era de manhãzinha não, eles compravam de manhã para vender de tarde. E ali temperava com sal, alho e deixava para escorrer um pouquinho. Quando era à tarde, ia vender aquele peixe frito, um cheiro. Aí dentro daquela frigideira, botava uma banda de cebola. Quando começava a fritar, era um cheiro de peixe. O vendedor de salsicha. Havia um que vendia salsicha, ele saía entregando nas barracas e também nas casas. E quando ele via uma criança na rua, vem cá meu ratinho, toma um pedacinho de salsicha, ele doava um pedacinho de salsicha, a salsicha até boa, viu? E não lembro o nome dele, eu sei que ele chamava todas as crianças de meu ratinho. Vem cá meu ratinho, toma um pedaço. Tinha outros tipos de vendedor, o vendedor de frutapão. Aqueles homens que compravam frutapão no pé, comprar carga. Todo dia ele ia lá, pegava um pouco, botava num carro de mão, aquele carro de mão de madeira, a roda de madeira, peso, ali tinha. E ele saía vendendo frutapão. E muita gente comprava o frutapão. Depois surgiu o vendedor de macaxeira. Iam lá para o roçado, compravam macaxeira lá para o lado da Trabajara, trazia do cavalo, quando era de tardezinha, macaxeira rosa, porque existia dois tipos de macaxeira, a branca e a rosa. Todas as duas excelentes. Mas ele vinha no cavalo, macaxeira rosa. Vendedor de japonês. Lembrança do nosso saudoso Nelson, do japonês. Vendeu japonês muitos anos dentro de Olinda, hoje não está mais entre nós. Vendeu também o japonês. Tinha vendedor de doce, saíam vendendo os doces pelas portas. Tinha muita gente que trabalhava dessa maneira, principalmente doce de coco. Tinha muitas pessoas que faziam o doce, botava dentro de uma vasilha e você queria comprar o doce, ele tinha uma espécie de uma espátula, uma colher machucada, ele pegava com ela assim, botava na vasilha que você levava para ele. Doce de coco. Comi muito doce de coco. E muitos outros que eu esqueço. Mas o comércio em Olinda era assim. Vendedor de pitomba. Quando era época de pitomba, ele comprava o pé. Comprar o pé significa a carga do pé. Fazia os cachos e saía vendendo. Olha a pitomba. Também existia o vendedor de rolete de cana. Aí isso eu ainda conheço um.
Na cidade de Olinda ele vendia rolete. Como era o tal rolete? Ele pegava a cana, descascava a cana, fazia uns roletes e pegava um pedaço de bambu. Tirava umas tiras de bambu, fazia um bocado de lasquinha em cima do bambu e ali enfiava os roletes de cana. Estaria vendendo rolete de cana. Tinha um bocado aqui em Olinda. Todo mundo se virava, todo mundo trabalhava. Só não trabalhava quem não queria. Ou aqueles que trabalhavam pela madrugada, ou aqueles que trabalhavam vendendo água, né? O vendedor d'água se acordava muito cedo, ia dormir. E só trabalhava durante o dia, pela manhã ou pela tarde. Depois surgiu o tirador de coco. Eu conheci conheci vários. Ele passava pelas portas. Ao tirador de coco, se você quisesse, contratava ele, ele subia no coqueiro da sua casa, tirava os cocos e deixava lá, e você pagava o trabalho dele. E se você quisesse, ele também descascava o coco seco, descascava todo o coco. Naquela época só se trabalhava com coco seco. E foi surgindo mais pessoas interessadas sempre em vender alguma coisa. Vimos também aquelas pessoas que trabalhavam assim, podemos dizer, curandeiro, no bom sentido. Aquelas pessoas que vendiam remédio para quem estava doente, aqueles remédios de plantas medicinais. Até hoje tem muita gente que conhece de plantas medicinais que eram vendidas por essas pessoas. E assim a cidade levava seu ritmo normal. Todo dia nós víamos uma novidade na rua. E tinha também os vendedores de misturada. Eu nunca tomei aquilo, não. E se tomei, não lembro. Mas a misturada, tinha lugares que vendia aquela misturada na barraca e as pessoas chegavam de tarde ali para tomar uma misturada. Muitas pessoas dentro de Olinda viviam dessa maneira. Faziam alguma coisa para sobreviver. Hoje as coisas estão mudadas. Antigamente, você encontrava no mercadinho bacalhau em barrica, a carne de charque. Era gostosa a carne de charque. Você comia ela, não precisava nem fritar. Era só tirar um pedaço aqui e você comia com farinha seca. Era o sabor daquela época, aquela farinha bem quebradinha com a tira de charque. Mas era charque, não era o que tem agora. Fígado de alemão, muito. Agora o fígado de alemão era salgado. Né? Fígado de alemão. E não é o que é de hoje. Hoje nós não temos aí no fígado de alemão. Porque você podia comer, só era salgado. Tinha também a sardinha de lata. Sardinha de lata. Me lembro muito dela. Só não gostava porque queimava muito o canto dos lábios. Tinha o vendedor de verdura. Ele ia para a roça, comprava a verdura, botava no cavalo, nas caçambas do cavalo e vinha pelas ruas. Olha a verdura, era quiabo, machixe, coentro, cebolinha, tomate, saia vendendo no cavalo. E muitas outras pessoas que negociavam com coisas vindas do roçado. O cemitério de Olinda tinha muito pé de jambo, jambo vermelho. Muitas pessoas iam para o cemitério, pegavam aquele jambo grande, viu? E gostoso. Pegava aquele jambo, botava no balaio, botava na cabeça e ia vender bem distante do cemitério. Porque se as pessoas soubessem que era do cemitério, não queriam comer. Algumas pessoas, né? Ainda tem os pés de jambo. Pé de oiti também tinha no cemitério.
Mas quando ele caía, já caía machucado, melava na areia. E eles não procuravam vender esse ainda, mas o jambo era muito conhecido. Bom, pessoal, estamos chegando ao término do nosso trabalho, agradecendo a você que está assistindo. Ajuda o nosso trabalho, clica aí, contribui clicando no trabalho para que nós possamos aumentar mais conteúdos e falar de outros lugares. Muito obrigado.